Oi, gente, tudo bem? Hoje eu queria conversar com vocês sobre esse livro aqui, O Prazer de Matar, da Julia Galward. Ah, Esse livro aqui ele é um romance policial, assim, bem mediano, vamos botar assim por dizer, mas que ele tem alguns pontos que valem a pena ser discutidos, que eu acho que vale a pena uma resenha barra uma indicação. Eu acho esse aqui um bom livro para quem está iniciando nesse mundo de romances policiais e não tem muito muita correlação assim com o ritmo do romance policial, porque é uma coisa que falta um pouco nesse livro. Ele começa a se tornar mais um romance do que um romance policial. Por mais que a gente saiba quem é o culpado desde o início, tu tenha uma prerrogativa assim bem grande de por que esse vilão é esse vilão. Ele, com o passar do tempo, com o passar da história, assim, ele vai se perdendo um pouco nessa narrativa, deixando essa narrativa um pouco cansativa. Em alguns momentos, tu até sente falta de uma mudança, um grande porém, um grande júpite, vamos botar assim, dentro do livro. Parece que os personagens acabam por estarem sempre estarem sempre assim querendo uma coisa ou outra e não ficarem andando em muitos círculos, no caso. Ah, a escrita da Julie é muito gostosa. Eu já li alguns outros livros dela porque ela é mais conhecida pelos romances históricos, né, como O Esplendor de Honra, Uma Mãe para a Lady Joana, algo assim. E eu sempre esqueço o nome dos livros dela, porque eu acho eles muito longos, no caso. E esse foi o meu primeiro contato com ela lendo um que seria um thriller, né? Muita gente não considera esse tipo de leitura aqui como romance policial, considera como um thriller por conta de tu saber desde o início quem é o culpado, de tu ter mais uma investigação para pegar esse culpado, né? Diferente dos outros romances policiais nos quais a gente não sabe o que aconteceu ou o porquê de ter acontecido. Aqui, desde o início, tu sabe que quem é e o que vai ser feito, né? Por conta que normalmente nos thrillers o assassinato ou aquilo que vai ocorrer não acontece no início. Eu não entendi esse título, sabe? O Prazer de Matar, por conta que aqui a gente só tem três, quatro mortes, assim. E eu acho que um livro intitulado Prazer de Matar, eu esperava alguma coisa mais sanguinolenta, mas. Vou até ver como é que é o título em inglês, no caso. É Prazer de Matar em inglês também. Ahn, eu acho que uma coisa com esse título ele seria mais visto, mais grandioso, mais pomposo, tu teria mais mortes e não mortes por explosão também, que foi uma coisa que me incomodou um pouco. O que a gente se espera de um psicopata é que ele tem um quê, sabe? Talvez uma tortura, um porquê, um paranauê todo. E aqui tu tem mais uma pessoa extremamente controladora, extremamente racional, assim, em muitos momentos, que leva essa racionalidade dela a um ponto que deixa a gente até meio que boquiaberto, sabe? E essa racionalidade, ela passa desse ponto, né, no caso. Eu gostei, assim, mas não gostei. Eu dei 3 estrelas e meia, assim, e eu queria mais conversar um pouco a respeito disso, sabe? Como falar sobre livros que tu recomenda, mas tu não gosta. Tipo, eu recomendaria esse livro aqui muito para quem está iniciando nesse mundo dos romances policiais, quem não está muito adentrado, quem não gosta muito dessa coisa de, ai, não sei quem é o assassino, vou começar a ler. Por ter uma escrita gostosa, uma diagramação legal, sabe?
Tem livro policial que ele é em formato de banca, tem uma letra pequena. Muitas pessoas ainda consideram um romance policial como uma literatura menor, né? No caso, por conta que eles eram livros para serem baratos, sabe? É o mesmo preconceito quase com que o pessoal tem com romance fofinho, romance de banca, romance de tia, como os muitos chamam, né? Ahn, a gente tem um romance aqui também, o que faz com que muito leitor de policial, de não policial, né, se envolva com a história, goste dos personagens, tenha uma empatia com eles. Mas eu não gostei muito da forma como essa mocinha aqui foi descrita, sabe? Ela me pareceu muito mimizenta e muito levantadora da bandeira de ai, a aparência não é tudo que importa. E querendo ou não, esse é um tipo de discurso muito meio que contraditório quando a assassina desse livro é uma mulher e a gente sabe disso desde o início. E é uma mulher que se usufrui muito dessa aparência belíssima que ela tem para envolver os outros personagens, as outras coisas, as tramas, né? E poder fazer deles um meio que um joguete, um meio que um maquete, assim, sabe? E acaba por desenvolver essa história, sabe? Acaba por. Sabe? É tudo muito nhé. Ahn, Outra coisa que também, como livro thriller em si, ele teria tido uma nota bem menor, assim, no meu ver. Eu já li muitos thrillers, vamos botar assim, dizer, eu já li James Elroy, eu olhando para as capas para lembrar o próprio Jack Wings também, que é considerado que é considerado um thriller por conta que ele tem um investigador da CIA, né? Ahn, a própria eu para nome de autor é muito, muito ruim. Mas assim, eu sempre eu penso no caso daquele autor do Colecionador de Ossos, que agora não vai me vir à mente o nome dele, mas ele constrói uma forma de um thriller assim bem legal, que tu tem já a investigação, tu tem já o detetive ali, um, ao longo da série dos livros dele tu tem características sobre esse detetive, aí tu tem a vida particular dele e tu tem a vida dele como investigador. Aqui, como esse livro aqui ele não é uma série e pelo que eu andei pesquisando assim, os livros dessa autora de romances policiais eles não são uma série. Eu fiquei muito me perguntando ao longo da narrativa para onde esses personagens iam. E uma coisa também que me deixou meio que full pistola é que tudo é resolvido assim num passe de mágica e tu tem um epílogo que, sinceramente, pra quê? Sabe? É o epílogo mais pra quê que tu precisa ler isso? Não que ele seja muito longo, ele ocupa meia página, mas, tipo, é o verdadeiro. Ele tá ali por estar ali. Ele não acrescenta em nada na história. Ele não dá um encerramento legal para essa história. Eu acho que seria muito mais interessante ter explorado o que aconteceu com essa grande vilã. Isso também é uma coisa que me chateou bastante, porque a gente tem os desfechos de alguns personagens, mas a gente não tem um desfecho dessa vilã. Ela se encerra sendo questionada pelo FBI. Não sei se isso é um spoiler, se não é. Desculpa se alguém considerar isso um spoiler. E é isso, gente, que eu gostaria de fazer então com vocês essa reflexão, assim. Como indicar livros que para determinados leitores, mas são livros que você não considera livros favoritos. Quem quiser me responder, assim, fiquei aberto nos comentários e vamos conversando, assim, a respeito.
Um beijo grande, boa leitura e a gente se vê depois. Tchau, tchau.